Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo explicativo, educacional. Esse vídeo ele tem por objetivo abordar a questão do orçamento familiar. Eu vou fazer 3 vídeos sobre esse assunto, sendo o primeiro a conceituação sobre o orçamento familiar. O segundo vídeo será sobre a estruturação desse orçamento e o terceiro vídeo, um exemplo. Então, vamos ao que nos interessa. Bom, então vamos conceituar orçamento familiar. Na essência, o orçamento familiar é o controle mensal das receitas e as despesas que uma família gera todos os meses. E por que nós temos que fazer esse controle? Qual é a necessidade, o propósito? Para que a gente saiba onde o dinheiro que nós ganhamos todos os meses está sendo utilizado. Como é que vão abordando, então, essa conceituação, a questão das receitas, que seria as mais diversificadas? Então, vou falar de algumas aqui. Então, a primeira delas, o dinheiro é recebido do trabalho. Então, o esforço de trabalho, o mais conhecido, em primeiro lugar, é o salário, advindo daqueles que têm carteira assinada. Segundo, muito usual e muito difundido, aqueles que trabalham e recebem boa parte dos seus vencimentos, do seu salário, através da chamada comissão de vendas. Então, todos aqueles que são intermediários numa negociação de compra e venda de mercadorias, por exemplo, ganham um percentual sobre a venda dessa mercadoria na forma de comissão de venda. Terceiro, os diaristas. Os diaristas são aqueles trabalhadores que não ganham um salário fixo, mas trabalham por dia de trabalho. E tem muita gente vivendo desta forma, tá? Prestam serviços, limpeza, passar roupa, limpa vidro, limpa carro, um monte de jardinagem, enfim, se cobra diário por dia trabalhado. Para aqueles que são formados, já tem formação profissional universitária, por exemplo, advogados, médicos, contadores, odontólogos, um nome dado à receita que eles recebem pelos seus serviços se chama honorário, ok? Prolabore. Para aqueles que hoje possuem empresas, desde uma microempresa até uma empresa de grande porte, o salário tem o nome de prolabore, tá? Ou seja, todos os meses o que lhe cabe do salário do dono é retirado do negócio que ele é proprietário. Vencimentos. Vencimento é o que é o nome dado para aqueles que trabalham no serviço público, seja municipal, estadual ou federal. Remunerações. Remunerações são, vamos dizer assim, que além da questão do salário fixo, tá, as pessoas poderão ter mais dinheiro advindo das remunerações. Quais são? Bônus, participação sobre o resultado e participação sobre o lucro. Isso daqui, muitas empresas premiam
com remuneração adicional, aqueles que trabalham na área de vendas, aqueles que trabalham na área financeira desempenhando uma ótima prestação de trabalho na administração dos recursos financeiros das empresas, tá? E dessa forma, se, vamos dizer assim, se uma pessoa ganhar 10 mil reais de salário fixo, ele poderá ganhar até 20 mil, seriam mais 10 mil nessa forma de remunerações aqui, tá bom? Vamos lá. Visto a questão de onde vem o dinheiro, do ponto de vista do esforço do trabalho, agora vamos falar para aqueles que têm dinheiro sobrando e pela forma do dinheiro sobrando, ele pode ter mais dinheiro, ele pode gerar mais dinheiro. Então, a primeira forma é na forma de aplicações financeiras, os rendimentos oriundos das aplicações financeiras, dois exemplos aqui, caderneta de poupança e fundos de renda fixa. Então, todos os meses, deixando o dinheiro lá, sendo administrado pela instituição financeira ou pelo fundo de investimento, rende um dinheiro adicional na forma de juros, que é o nome dado ao ganho sobre deixar o dinheiro depositado aplicado por um determinado período de tempo. Investimento em bolsas de valores. Esse aqui, que são as ações, mercado de opções, isso aqui é para pessoas com conhecimento mais aprofundado sobre a questão da administração de finanças. Então, as ações e o mercado de opções são mercados de alto risco, onde você ganha muito, mas se você não tiver conhecimento suficiente, você perde muito, tá? Então, os investimentos de bolsa seria um segundo, terceiro estágio no ganho de conhecimento sobre a administração financeira nas aplicações. Planos de previdência privada social. Esse aqui é o que vai gerar, a partir do momento que você, todos os meses, paga uma determinada quantia, vai gerar recursos no futuro, quando da sua aposentadoria, de forma a somar o da Previdência Social, se você tiver carteira assinada ou tiver pago o INSS durante todo o período de tempo que você teve ativo, você vai somar o plano da Previdência Privada ou complementar, tá? Então, isso daqui também é outro assunto que poderemos mais para frente falar um pouquinho sobre isso. Mas agora é o básico, ou seja, me aposento pelo tudo que eu contribuí pelo INSS e também tenho um plano adicional que pode ser um banco, pode ser na empresa onde eu trabalhei, que a soma dos dois vai me dar mais ou menos o salário que eu ganhava quando eu estava na ativa, tá? É isso. Vamos lá. Prêmio de seguros. Esse é outro movimento, a partir do momento que você possui bens e por algum motivo você resolve assegurá-los, se houver algum sinistro, a companhia de seguros vai pagar pelo valor do prêmio, ao que tem direito, objetivando fazer com que o dinheiro volte para quem fez o seguro e que ele possa adquirir um outro bem, por exemplo. Vamos lá. Para aquelas pessoas que têm residências, apartamentos, terrenos, galpões, automóveis, o que seja, você pode ter receitas mensais advindas dos aluguéis.
Para aqueles que têm família e que os pais geraram um patrimônio, na hora que os pais, digamos assim, nos deixam, eh, falecem, tem a chamada partilha de bens. Então, esses são recursos que vão entrar no caixa dos herdeiros, tá? Então, isso aqui também é motivo, de muita desavença, como também é motivo de muita felicidade para aquelas famílias que são famílias cujas pessoas, os filhos, têm, vamos dizer assim, uma boa relação de amizade, de amor. Planos sociais do governo. Este aqui é, vamos dizer assim, uma das formas de amenizar a pobreza aqui no Brasil. Então, possibilita, então, as pessoas terem acesso a recursos financeiros para que possam estudar, para que possam poder comprar alimentos, poder comprar gás, poder comprar a residência própria, casa própria, saúde bucal, enfim. São planos assistenciais do governo, tá? Todos os meses. Esse aqui, todo mundo que tem faz a famosa fezinha, né? Prêmio de loteria. E aqui eu incluo também o famoso jogo do bicho. Então, para aqueles que vão jogar Loto Mania, Mega Sena, Loto Fácil, enfim, tem também o jogo do bicho, tá? Muito difundido no nosso país. Então, aqueles que ganham, é uma grana bacana. Resolve muitas vezes problemas sérios de falta de dinheiro. E para alguns felizardos, quando ganham grandes prêmios, meu, a independência financeira para o resto da vida, né? Vamos lá. Casas de apostas. Isso aqui é o que tem mais em voga hoje, principalmente no meio esportivo, o futebol. Então, se você vê as camisas de futebol dos clubes, o patrocínio são feitos muitas vezes por essas empresas que fazem apostas. Você faz uma aposta que o seu time do coração vai vencer uma determinada quantia, uma determinada partida, então você vai lá e aposta uma grana. Se a Fórmula 1 tem um grande prêmio lá, você pode ir lá e dizer que o piloto lá da Inglaterra, Lewis Hamilton, vai ganhar. Aí você vai lá e bota o dinheirinho. Se ele ganhar, meu Deus, você vai ganhar uma grana bacana. E assim sucessivamente. Tudo relacionado à questão do esporte, tá? Agora, eu vou falar sobre como é que o dinheiro é gasto. E o primeiro deles é a alimentação. Então, sem alimentação, a gente não vive, né? Então, uma boa parte do nosso dinheiro é gasto em alimentação, moradia. Então, você pode alugar uma residência, ou você pode financiar uma residência. Então, a moradia ou comprar a residência com dinheiro próprio, tá? Então, a moradia também tem um papel preponderante nos gastos. Educação. A partir do momento que você queira ter uma vida, do ponto de vista financeiro melhor, um dos caminhos é a educação, ou seja, você ganha conhecimento. Ganhando conhecimento, você se torna uma pessoa diferenciada e você começa a receber mais por seu conhecimento. É isso, pela venda do seu conhecimento. Consumo de luz, água e gás. Esse aqui é implacável, né? Então, todos os meses nós pagamos uma determinada quantia de dinheiro pelo uso da luz, da energia elétrica, da água
e do gás para fazer a chamada cocção, né? Ou utilizar para fazer cozinhar o nosso alimento. Muito bem. Transportes. Para a gente se deslocar ou a trabalho ou para qualquer outra necessidade, nós precisamos dos transportes. Então, vai desde ônibus, desde van, desde aviões, desde trens, VLT, balsas e também navios, tá? Então, se paga por isso. E o lazer, que é no final de semana, ou você vai fazer seu churrasquinho, ou você vai no campo de futebol, ou você vai na praia, ou você vai fazer qualquer coisa que gere despesa. É chamado de lazer, tá? É isso. Vamos lá. Também, na medida que no tempo passa, você tem situações em que você se vê envolvido com uma necessidade de que não entrou caixa como você gostaria, mas você tem crédito, você vai lá e toma um empréstimo. E então você tem que devolver esse dinheiro acrescido de juros, que é a remuneração pelo capital emprestado, de quem te emprestou. Então, as dívidas, esse aqui está dormindo bacana porque ele está pagando direitinho por essas dívidas. E os consórcios, que seria uma forma de você adquirir bens pagando um pouquinho por mês. Aí eu agora vou perguntar para você se você controla seus gastos mensais. Se você controla os seus gastos mensais, meus parabéns. Daqui para frente, se você quiser ficar aqui comigo, eu agradeço. Mas se não, você não controla, vamos continuar. Fica aqui comigo. Aí eu pergunto aqui para aqueles que perguntam, que disseram não para mim. Você sabe no que sua renda mensal é consumida? Então, este trabalho eu me proponho a passar para vocês o arcabouço, né? O chamado arcabouço que todo mundo fala agora, tá? Para que você possa, do arcabouço, fazer um orçamento. E desse orçamento você passe a administrar de maneira correta tudo aquilo que você ganha e tudo aquilo que você gasta. Agora, outra pergunta. Você quer aprender a administrar de maneira ordenada seus gastos e aprender a economizar para que seu dinheiro renda mais? Se você já sabe isso, parabéns. Mas se você não sabe, continua comigo. Então, existe um princípio básico e elementar do orçamento familiar. As despesas não devem ser superiores às receitas sempre. Nós temos que ter consciência que aquilo que a gente ganha tem que sobrar uma parte. Sempre. Nós não podemos viver num movimento em que você ganha e o dinheiro acaba e você continua consumindo, tomando empréstimo e se endividando. Esse aqui, num momento como esse que nós vivemos hoje, é o pior dos mundos. Então, vamos rever conceitos, gente. Quando você faz esse movimento de ter receitas, você gera poupança, ou seja, você começa a economizar e todos os meses sobra um pouco do seu salário ou da sua renda. De forma que, num momento de emergência, você tenha um dinheiro, esse dinheiro para cobrir essa emergência. Ou você vai planejar uma viagem de férias, ou você vai comprar um veículo, ou uma coisa qualquer para você que você quer muito. Enfim, tudo isso dá a origem do orçamento familiar.
Aqui, eu vou aumentar um pouquinho, só para finalizar o nosso trabalho. Então, aqui eu tenho a linha do valor, de quanto que eu ganho, e aqui o consumo, quanto que eu consumo, tá? Então, quando eu começo aqui no mês, chega aqui atingir R$ 1.000, que são as despesas com gastos fixos, tá? Todo mês eu tenho que pagar condomínio, tenho que pagar gás, é, digamos se fosse fixo, né? Mas todas as despesas fixas, tá? Que é educação, enfim, tudo que é fixo, não muda, o valor não muda durante um ano. Podemos chamar de gasto fixo. E os gastos variáveis, a soma dos variáveis, vai chegar num total de R$ 2.000, ou seja, mais R$ 1.000 de gasto variável. O valor varia todos os meses, não é o mesmo. Então, por exemplo, se você consome energia elétrica, economiza, o gasto de energia no mês é 1.000, vamos dizer assim, no outro mês é 800. Ou R$ 100 vira 80. Então, tudo isso aqui depende do quanto você consome, tá? Mas aqui é um salário de 3.500. Então, como eu cheguei num gasto total de 2.000, sendo 1.000 de gasto fixo e 1.000 de gasto variável, sobrou R$ 1.500. Esses R$ 1.500 é a chamada poupança. É a sobra nesse gráfico aqui, tracejadinho aqui, os 1.500 na forma de poupança. E esse dinheiro vai ser aplicado de uma forma que renda dinheiro. Ou seja, já estou mostrando o caminho para aqueles que, quando ganharem conhecimento, sobrar dinheiro, vão fazer esse movimento aqui. Tá bom, gente? Bom, então é isso. Eu convido a vocês a assistirem o meu próximo vídeo, que vai ficar pronto daqui a uns dias, tá? Espero que tenham gostado da explicação, da conceituação sobre o orçamento familiar. Me despeço agora, terminando a apresentação. Até a próxima. Fui!